And then I figured, just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Às vezes um filme não precisa salvar o universo inteiro para nos lembrar porque aquele herói é especial. Depois de anos acompanhando o Homem-Aranha em guerras multiversais, viagens pelo espaço e eventos que mudaram completamente o universo Marvel, Homem-Aranha O Novo Dia faz justamente um movimento contrário. Ele diminui a escala da história para aumentar o peso das emoções. E, sinceramente, eu acho que essa foi a melhor decisão que a Marvel poderia ter tomado. Eu saí também da sessão com uma sensação que fazia tempo que não sentia assistindo a um filme do Homem-Aranha. Não porque ele é o maior espetáculo visual do MCU, não porque também tem grandes participações especiais, mas porque finalmente esse filme entende quem é o Peter Parker. E talvez a melhor coisa que aconteceu para esse filme foi justamente a troca da direção. Nada contra o John Watts, que fez um ótimo trabalho na outra trilogia, mas que não desenvolvia tanto uma visão como a gente vê nesse filme, né? E é perceptível que existe uma visão nova sobre esse personagem no filme. Uma visão que prefere olhar para as consequências de tudo aquilo que o Peter Parker viveu em Sem Volta para Casa, ao invés de simplesmente seguir aumentando a escala das ameaças, né? A Marvel poderia facilmente ter feito outro filme repleto de variantes, universo paralelo e cheio de fanservice, né? Mas ela escolheu contar uma história sobre solidão, sobre amadurecimento e responsabilidade. E principalmente sobre aprender a conviver com consequências das próprias escolhas. Porque no final de Sem Volta para Casa, o Peter tomou talvez a decisão mais dolorosa de toda a sua vida. Ele abriu mão de absolutamente tudo. E é tudo mesmo. Abriu mão de identidade, de amigos e do seu grande amor, até da lembrança das pessoas que mais significavam para ele. Esse filme começa exatamente onde aquela dor terminou. E é justamente isso que faz um novo dia parecer tão diferente dentro do MCU. Logo nas primeiras cenas, nós percebemos que estamos diante de um Homem-Aranha completamente diferente daquele que vimos nos últimos anos. Nada de portais, nada de invasões dimensionais, sem ameaças cósmicas. O filme ele faz questão de mostrar o Peter fazendo aquilo que sempre definiu o personagem: patrulhar Nova York, pedir assaltos, perseguir criminosos, salvar pessoas comuns. E é curioso como algo tão simples acaba aparecendo quase como uma novidade depois de tantos filmes grandiosos, né? É isso que aproxima imediatamente o espectador do personagem. Nós voltamos a acompanhar o Homem-Aranha de verdade, aquele amigão da vizinhança, né? Bom, começando de fato, né, é nesse contexto que surge uma personagem que talvez passe despercebido por muita gente, mas que certamente chama a atenção de leitores dos quadrinhos, né, que é a detetive Jean DeWolf, né. A sua participação no filme é pequena, mas bem simbólica. Ela trabalha ao lado do Homem-Aranha nas operações da polícia de Nova York. E acaba funcionando como uma espécie de legitimadora das ações do herói perante as autoridades. É um detalhe muito simples, mas demonstra que, mesmo após todos os acontecimentos anteriores, o Peter continua conquistando a confiança da cidade. Agora, se você conhece os quadrinhos, sabe que a Jean DeWolf não é qualquer personagem, né? Sua simples presença imediatamente remete ao clássico arco A Morte de Jean DeWolf, publicado durante os anos 80 pelo Peter David, uma época que as histórias do Homem-Aranha começaram a assumir um tom muito mais sombrio, né? Foi justamente nessa fase que Peter utilizava o uniforme preto e enfrentava conflitos muito mais psicológicos do que físicos. Naquele arco, a Jean acaba sendo assassinada por um serial killer, e uma das histórias mais marcantes da carreira do personagem.
Mas será que, de repente, a Marvel pretende adaptar algo nesse sentido parecido, né? E ainda é cedo para dizer. Dificilmente um nome como esse aparece por acaso, né? E se existe uma coisa que a Marvel Studios aprendeu nos últimos anos, é plantar pequenas sementes para colher muito tempo depois, né? Bom, enfim, enquanto Peter passa seus dias salvando pessoas, né, existe uma batalha muito maior acontecendo dentro dele. Ele acompanha a MJ e o Ned à distância, pelas redes sociais, como qualquer pessoa faria, sem que eles façam ideia de quem está olhando. Né? E eu acho que essas cenas dizem muito mais do que qualquer diálogo poderia dizer, porque o Peter quer correr até eles, quer contar a verdade, quer dizer que nunca deixou de amá-los, quer recuperar a vida que perdeu. Mas toda vez que essa vontade aparece, ela é vencida pela responsabilidade. Ele lembra exatamente porque tomou aquela decisão no filme anterior. Ele entende que amar alguém às vezes também significa abrir mão dessa pessoa. É justamente esse tipo de conflito que faz o Peter continuar sendo um dos personagens mais humanos já criados. Os superpoderes nunca foram o centro da história, sempre foi o peso das escolhas. É durante uma dessas patrulhas que acontece uma das melhores sequências de ação do primeiro ato. E o Peter intercepta um tanque militar roubado ali pelas ruas de Nova York. A perseguição já é divertida por si só, mas ela reserva uma surpresa que muitos fãs esperavam há bastante tempo, mas que foi estragado pelos trailers e todo mundo já sabia, que é a estreia do Justiceiro, né, dentro dessa história. E eu gostei muito da forma como o personagem foi utilizado, porque o filme suaviza alguns aspectos da sua violência, o que era esperado dentro do MCU, mas ao mesmo tempo ele preserva aquilo que faz o Frank Castle ser o Frank Castle. Ele continua sendo um homem profundamente traumatizado, um vigilante que acredita que certos criminosos simplesmente não merecem uma segunda chance. Enquanto o Peter ele tenta salvar todos ao seu redor, o Frank está disposto a eliminar qualquer ameaça. São duas visões completamente diferentes da justiça. E isso fica evidente desde o primeiro encontro deles. Né? Mas a perseguição no tanque ela acaba servindo para muito mais do que apresentar o justiceiro. Ela também nos apresenta a verdadeira ameaça do filme. Né? Um ser capaz de controlar mentes, responsável por manipular todos ao seu redor e desaparecer antes mesmo que o Peter consiga entender o que realmente ele está enfrentando e o que realmente aconteceu. É a partir desse momento que o filme muda completamente de direção. Aquela história de bairro começa aos poucos a revelar algo muito maior. É aqui que entra um dos maiores assuntos antes da estreia, que é a Sede Sync. Desde o primeiro material promocional, praticamente todo mundo apostava que ela interpretaria Jean Grey. E as teorias estavam certas, né? Jean Grey finalmente chega ao universo cinematográfico da Marvel. Mas existe um detalhe que eu gostei muito dessa apresentação. O filme ele faz questão de nos fazer acreditar que ela é a antagonista. Só que, conforme a narrativa avança, percebemos que a Jean não está movida por maldade. Ela está procurando alguém, ela está desesperada. Ela também é uma vítima dessa história. É esse detalhe que muda completamente a forma como enxergamos tudo o que acontece dali para frente. Até aqui o Homem-Aranha, Um Novo Dia, ele conseguiu fazer algo que eu não esperava. Ele me fez esquecer completamente o multiverso. Porque o verdadeiro conflito do filme não está nas dimensões paralelas, está dentro do Peter Parker, na culpa que ele carrega, na saudade das pessoas que ele perdeu, na responsabilidade de continuar sendo Homem-Aranha, mesmo quando ninguém mais sabe quem ele é. Mas é a partir daqui que a história começa a crescer. A Jean revela que está atrás de algo muito maior do que o Peter imaginava. Aí o Bruce Banner também entra na narrativa. A mutação do Homem-Aranha começa a sair do controle. E o filme passa a plantar as primeiras sementes daquela que pode ser a grande saga do MCU. Depois da primeira aparição da Jean Grey, o filme ele muda de ritmo. Né? Até aquele momento ali, a gente acompanhava uma história relativamente simples. O Peter patrulhando Nova York enquanto tentava descobrir quem era aquela misteriosa garota capaz de controlar mentes. Né? Mas agora o roteiro começa de verdade a abrir as suas cartas.
Curiosamente, mesmo aumentando a escala dos acontecimentos, ele nunca perde o ponto de vista daquilo que realmente importa, que é o Peter, né? E na tentativa do Homem-Aranha de tentar entender quem que é a Jean e por que que ela apareceu em Nova York, o Peter ele procura alguém que já possui informações privilegiadas sobre atividades incomuns dentro do universo Marvel, né? É aí que entra a Viúva Negra, a Helena. É uma participação bem pequena mesmo, mas extremamente funcional, porque ela não está ali apenas para fazer uma participação especial e arrancar aplauso do público. Ela cumpre ali uma função narrativa importante, né? É através dela que a gente entende aonde esse filme se encaixa na cronologia do MCU. O Novo Dia ele acontece logo depois dos acontecimentos dos Thunderbolts, mas ao mesmo tempo antes daquela cena pós-crédito em que a gente vê a nave do quarteto entrando na atmosfera terrestre. Pode parecer apenas um detalhe, né? Mas eu gosto que a Marvel faz isso, porque ela organiza o seu universo sem precisar interromper completamente uma narrativa. É uma informação rápida, objetiva. É suficiente para situar quem acompanha toda essa linha do tempo, né? Mas enquanto o Peter também busca pelas respostas sobre a Jean, o roteiro nunca abandona aquilo que é o coração do filme, que é a MJ e o Ned. É tudo aquilo que o Peter perdeu. Talvez tenha sido a decisão mais inteligente do roteiro, porque ele alterna constantemente essas duas histórias. De um lado existe um mistério envolvendo a Jean Grey, do outro existe um garoto tentando lidar com a própria solidão. Essas duas histórias caminham juntas durante praticamente todo o filme. Sempre que o Peter encontra alguma pista sobre a Jean, logo em seguida a gente vê alguma lembrança da MJ, alguma postagem nas redes sociais, alguma tentativa frustrada de se aproximar, algum momento em que ele quase quebra a promessa feita para si mesmo. São justamente essas cenas que dão alma ao filme, porque existe uma memória afetiva construída durante toda a trilogia do Homem-Aranha. Nós conhecemos aqueles personagens. Nós vimos aquele relacionamento nascer. Nós vimos o Ned descobrir que seu melhor amigo era o Homem-Aranha. Nós vimos a MJ se aproximar e se apaixonar pelo Peter. E agora a gente acompanhava tudo isso existindo ali, sem que eles sequer saibam quem é ele. É impossível não sentir um aperto no peito, né? Tom Holland, a Zendaya e o Jacob conseguem vender essa tristeza apenas com pequenos olhares, né? Às vezes nem existe diálogo, só existe silêncio. E é esse silêncio que fala muito mais do que qualquer cena de ação. E aí o filme tenta crescer. Só que justamente é aqui que para mim começa a aparecer a principal fraqueza do roteiro. Porque existe uma ideia extremamente interessante, que acaba ficando um pouco superficial, que é a mutação evolutiva do Peter. Né? Devido aos primeiros sinais que percebemos que algo está mudando dentro dele, né? Seus sentidos ficam mais aguçados, a força aumenta, a agressividade começa a aparecer, mas a gente não está falando apenas de uma evolução física, estamos falando de uma transformação emocional. O filme deixa bastante claro que essa mutação reage aos sentimentos reprimidos do Peter. Quanto maior é a sua dor, maior é seu descontrole. Quanto maior é a sua culpa, mais difícil de controlar os seus poderes. É quase como se existisse um monstro crescendo dentro dele. Um monstro alimentado ali pela solidão, pela culpa, pela raiva. E essa ideia ela é excelente, porque conversa diretamente com o momento psicológico do personagem. O problema é que ela acaba sendo pouco explorada, né? E é justamente aí que o Bruce Banner entra na história, né? Para mim, a participação funciona muito melhor do que eu imaginava. O Banner não aparece apenas porque toda a história da Marvel precisa ter um Vingador conhecido. Ele possui uma função muito específica dentro do arco do Peter. Quem melhor para ensinar alguém a controlar um monstro, né? Do que o homem que convive com um há décadas. O Bruce entende perfeitamente o que o Peter está passando. Ele sabe o que significa sentir medo de si mesmo, medo de machucar quem ama, medo de perder completamente o controle. Então ele ensina o Peter algo muito maior do que simplesmente controlar seus poderes. Ele ensina o Peter a tentar aceitar aquilo também que existe dentro dele. Entender que fugir nunca também foi uma solução. Essa relação funciona para mim muito bem. Eu confesso que gostaria de ter visto mais tempo entre os dois.
Existe uma química interessante ali, são dois gênios, né? O Bruce acaba assumindo quase uma posição de mentor ali, breve, algo que o Peter nunca mais teve, né, desde o Tony Stark. Né? E talvez seja justamente por isso que essa mutação merecesse mais desenvolvimento, que o roteiro apresenta uma ideia muito poderosa, mas logo precisa seguir para outros acontecimentos. É como se o filme tivesse tantas histórias ali para contar e que nenhuma delas pudesse respirar completamente. E isso acontece em vários momentos. Eu não considero uma grande falha, está longe disso. Mas fica uma sensação de que mais ali uns 15 minutos de duração resolveria praticamente tudo. Né? A gente já teve filmes maiores do Homem-Aranha e talvez um pouco mais ali de desenvolvimento fosse incorporar mais e trazer mais nuances para esse filme. Porque a ideia existe, ela é boa, ela faz sentido. Ela só precisava de mais tempo. Né? A Jean Grey, inclusive, quando ela encontra o Hulk, a gente tem nesse ponto uma das sequências mais interessantes do filme, né? Ela invade a mente do Bruce Banner. Ela desperta justamente aquilo que ele passou a vida inteira tentando controlar, que é o Hulk. Imediatamente eu lembrei dos Vingadores Era de Ultron. Né? Naquele filme a Wanda altera a percepção do Banner. Resulta em um Hulk completamente descontrolado, destruindo uma cidade inteira. Aqui a lógica é semelhante, mas existe uma diferença importante. A Jean não manipula emoções. Ela literalmente invade a mente do Banner. Ela encontra aquilo que o Bruce sempre tentou esconder, que é um monstro, e simplesmente abre a porta. O resultado é um Hulk tomado pela fúria, sem qualquer controle racional. É uma sequência muito boa, porque além do espetáculo visual, ela também serve para reforçar o tema principal do filme, que é o medo de perder o controle sobre quem realmente somos. Mas existe um detalhe que muita gente talvez não tenha nem percebido, né? No final dessa sequência, o Bruce Banner não simplesmente vai embora, ele é preso, é encaminhado para um hospital psiquiátrico. Isso muda completamente a situação do personagem dentro do MCU, né? Principalmente porque até esse momento o Bruce Banner sequer foi confirmado em Vingadores Doomsday. Né? Será que essa prisão vai servir como justificativa para a ausência dele? Será que a gente vai ver consequência maior lá na frente? Né? Já saiu imagens vazadas de artes conceitos que a gente vê o Hulk, né, uma espécie de planeta Hulk, a gente ainda não sabe. Definitivamente não parece ser uma cena colocada ali só para encerrar um conflito. Né? É a sensação que eu tive assistindo. E até aqui o filme ele continua crescendo. O Peter ele começa a entender a sua própria mutação. A Jean deixa de parecer apenas uma vilã. O Bruce ele entra para reforçar um dos temas centrais da história e o roteiro continua escondendo a verdadeira carta ali na manga, né? Porque existe uma pergunta sem resposta. Por que que a Jean tá fazendo tudo isso? O que ela realmente procura? E quando essa resposta finalmente aparece, o filme deixa de ser apenas uma história do Homem-Aranha. Ele passa a construir um futuro inteiro dos mutantes dentro do universo Marvel. É exatamente aí que, para mim, o roteiro dá o seu passo mais ousado. Né, que para mim, ali é o nascimento da saga dos mutantes. Até esse momento, o filme me fez acreditar que a Jean era a grande ameaça da história, porque ela controla pessoas, ela manipula mentes, ela provoca destruição. Tudo parece indicar que a gente está diante da primeira grande vilã mutante do universo da Marvel. Mas é justamente aqui que o roteiro faz a sua melhor inversão. Né? Ele pega uma pegadinha ali em você, porque na realidade a Jean ela funcionava ali como uma vilã, mas ela nunca foi. Né? A verdadeira motivação dela, finalmente, é atingida quando a gente descobre que ela não está atrás de poder, ela não está tentando conquistar o mundo, ela está procurando a irmã dela, é a Sarah Grey, uma mutante também telepata, que desapareceu depois de ser capturada pelo próprio controle de danos. De repente, toda essa narrativa muda de perspectiva. Que a garota que até então parecia uma ameaça a ser consumida pelo desespero, muda porque ela acredita que ainda pode ser a única a salvar a família que restou. Essa mudança de perspectiva funciona bem porque o filme nos lembra que nem sempre quem causa o caos é o verdadeiro vilão da história. Às vezes o caos é apenas consequência da dor. Né? É aí que entra o William Metzger. Né? É justamente nesse ponto que a gente finalmente descobre o verdadeiro antagonista do filme, o Bill Metzger.
Até então, ele parecia apenas um representante da controle de danos. Mas aos poucos a gente entende que existe algo muito maior acontecendo. O Metzger ele representa uma ideia. Ele representa o medo, o preconceito, a intolerância. O seu discurso deixa claro que os mutantes não são vistos como pessoas, são vistos como ameaças, como armas, como algo que precisa ser controlado antes mesmo de ser compreendido, né? Sinceramente, foi aqui que eu comecei a enxergar para onde a Marvel pretende levar essa nova fase, né? Durante anos a gente se perguntou como os X-Men poderiam surgir no MCU. Algumas teorias falavam em multiverso, outros diziam que eles viriam de outra realidade. Só que um novo dia parece escolher um caminho mais interessante, mais realista. Os mutantes sempre estiveram aqui. Eles estavam apenas escondidos, vivendo anonimamente, com medo, escondendo quem realmente eram para sobreviver. Quando a gente olha para as histórias da Jean, tudo faz sentido, né? Ela e a Sarah cresceram convivendo com a rejeição. Foram vítimas da própria mãe, não porque fizeram algo errado, mas porque simplesmente nasceram diferentes. Essa é uma das mensagens mais importantes da mitologia dos X-Men. Os mutantes nunca foram apenas pessoas com superpoderes. Sempre funcionaram como uma metáfora para qualquer grupo perseguido por ser diferente. Eu acho que é aqui que a Marvel entendeu muito bem isso, né? Quando o William Metzger ele revela suas intenções, diversas peças ali começam a se encaixar. O dispositivo criado pelo Peter para controlar a mutação dele chama imediatamente a atenção, porque ele funciona como um inibidor de poderes. Isso me fez lembrar instantaneamente dos famosos colares inibidores, né, utilizados nas histórias dos X-Men. Né? Será que a gente está vendo a origem dessa tecnologia? Né? Será que a Marvel está plantando agora aquilo que veremos futuramente em uma possível caçada mutante? Mais do que isso, né? Será que esse mesmo projeto vai servir de base para o desenvolvimento de sentinelas? Ainda é o que eu falo, é cedo afirmar isso. A sensação que eu tive é exatamente essa. O filme não apresenta apenas Jean Grey. Ele apresenta as bases políticas e sociais para uma futura saga dos mutantes. Então acontece o momento que muda completamente o destino da Jean Grey. A Jean finalmente encontra a Sarah. Só que ela descobre o que aconteceu com ela. Né? A irmã dela está morta. Toda aquela esperança desaparece ali naquele instante, porque quando ela é presa, o VMAX, que era a maior pista do filme, na verdade foi a última visão que ela teve do ar-condicionado antes dela morrer, né? Que era a marca do ar-condicionado, Ventimax. Então, durante esse filme, né, inteiro, a Jean ali, ela acredita que ainda havia algo para salvar. Né? E quando essa esperança desaparece, ela perde completamente o controle. É justamente aí que nós vemos o verdadeiro potencial dos seus poderes. Né? Em um dos momentos visualmente mais impressionantes do filme, a Jean libera uma gigantesca onda telepática. Tudo ao seu redor simplesmente para. As pessoas congelam, os corpos deixam de responder. É como se o tempo inteiro tivesse sido interrompido. Imediatamente eu lembrei de Logan, no filme de 2017, tem uma sequência muito parecida. Quando o Charles Xavier decide deixar ali de tomar os remédios, os poderes dele escapam completamente do controle. Todo mundo ao seu redor fica paralisado, incapaz de se mover. A semelhança visual entre as duas cenas é enorme. O enquadramento, o silêncio, o peso dramático, a sensação de impotência, tudo aquilo lembra aquele momento, né? Sinceramente, eu não acredito que seja uma referência direta. Mas eu confesso que eu achei extremamente curioso. Não porque apenas é uma coincidência, mas porque sutilmente consegue mostrar que a Jean Grey e o Charles Xavier compartilham exatamente o mesmo fardo quando seus poderes fogem de controle. Quem mais sofre são justamente as pessoas que eles desejam proteger. E é aqui que eu percebi algo muito interessante. Né? No fundo, o Homem-Aranha Um Novo Dia, ele nunca esteve contando apenas uma história só sobre o Peter Parker. Ele também estava preparando o nascimento dos mutantes dentro do MCU. Mas ele faz isso sem esquecer o principal. Todos esses personagens carregam exatamente o mesmo sentimento, o medo. Peter tem medo de perder quem ama. Jean tem medo de ficar sozinha.
Bruce Banner tem medo do Hulk. Os mutantes têm medo da sociedade. Cada núcleo do roteiro trabalha muito bem esse tema sob perspectivas diferentes. É quando um filme consegue fazer isso, ele deixa de contar uma aventura de super-herói, ele começa a falar sobre pessoas. Mas toda essa construção leva inevitavelmente ao momento mais importante do filme. O Peter finalmente ele controla a mutação dele. A Jean ela perde completamente a esperança e o William Metzger finalmente enfrenta as consequências dos próprios atos. Né? Então acontece uma cena que, sinceramente, entra na minha lista dos melhores momentos já produzidos pelo MCU. Uma cena que não impressiona por efeitos especiais, não impressiona pela ação, nem pelo espetáculo. Ela impressiona porque entende quem é o Homem-Aranha. E porque lembra o público porque que o Peter Parker continua sendo, para mim, o maior super-herói de todos os tempos. Depois de toda a destruição, depois de tanta dor que a gente acompanha, depois dessas revelações, a gente chega no último confronto porque o Peter não é mais o mesmo garoto que começou esse filme. A mutação dele está sob controle, mas principalmente ele finalmente compreende que não pode continuar daquilo que sente. Enquanto isso, a Jean, que perdeu absolutamente tudo com a irmã morta, a sua última esperança desapareceu. A única coisa que restou dentro dela foi a dor. Controlando ali integrantes do tentáculo, com seus poderes telepáticos, a Jean ela realmente transforma aquele lugar num campo de batalha. O Peter enfrenta cada um deles, enquanto ao mesmo tempo lida com a mutação. E existe um detalhe muito bonito nessa sequência, porque no início do filme, o Peter ainda tinha medo daquilo que estava acontecendo dentro dele. Agora ele não tenta mais fugir. Ele aceita quem é. Ele entende que seus poderes não definem o seu caráter. Quem define isso são suas escolhas. Essa talvez seja a maior evolução do personagem durante toda a história. Que a cena que resume o Homem-Aranha é quando o filme finalmente alcança a Jean. Ela tenta fazer exatamente aquilo que fez durante todo o filme, que era tentar invadir a mente dele, controlar, manipular ele. Só que o Peter faz algo completamente inesperado. Ele permite, ele abaixa a guarda. Ele deixa que ela entre. Porque entende que vencer aquela batalha não depende de força, depende de compreensão. É aqui que acontece aquela que para mim é a melhor cena do filme. A Jean entra na mente do Peter, mas ao invés de encontrar medo, ao invés de encontrar raiva, violência, ela encontra a Tia May. E essa cena simplesmente é maravilhosa. A gente volta um dos primeiros dias depois que a May descobriu que Peter era o Homem-Aranha. Naquela lembrança ali, ela conversa com o sobrinho sobre tudo aquilo que mudaria dali em diante. Sobre os medos, responsabilidade, solidão, sobre o peso de ser alguém diferente. Só que existe um detalhe genial na direção dessa sequência, porque quem está ouvindo aquelas palavras já não é o Peter, é a Jean. É como se a May atravessasse aquela memória para conversar diretamente com ela. Como se dissesse, eu sei o que você está sofrendo, eu sei que quer ser diferente e isso pode machucar. Eu sei que existem pessoas que vão rejeitar você simplesmente por quem você é. Mas nunca tenha vergonha de ser quem você nasceu para ser, porque essa dor que vai permitir quem você realmente é. Não existe julgamento, não existe discurso. Só existe acolhimento. Existe apenas amor. É talvez justamente isso que a Jean nunca tenha recebido durante toda a sua vida. Né? Então acontece algo que me emocionou profundamente, que foi o abraço da May e da Jean. Não do Peter, mas da Jean. Um gesto tão simples, mas carregado de significado. Porque aquele abraço representa exatamente aquilo que ela perdeu quando criança. Aceitação, família, pertencimento. Pela primeira vez durante todo o filme, a Jean deixou de ser tratada como uma ameaça e voltou a ser vista como uma pessoa. Isso muda tudo, absolutamente tudo. É aí então que o Peter reaparece diante dela, e nesse momento eu percebi por que eu continuo acreditando que ele é o maior super-herói de todos os tempos. Peter nunca vence porque é o mais forte, nunca vence porque possui os maiores poderes. Ele vence porque consegue enxergar a humanidade, até mesmo em quem tentou destruí-lo. Ele olha para Jean e não vê uma inimiga, ele vê alguém que sofreu, alguém que perdeu tudo, alguém que precisava ser salva
tanto quanto qualquer outra pessoa. Quando tudo parece resolvido, né, o justiceiro toma uma decisão, fiel ao seu próprio código, né, ele atira, o alvo dele era Jean. Só que o Peter faz aquilo que sempre fez durante toda a sua vida. Ele se coloca entre o perigo e outra pessoa. Mesmo sabendo o preço disso, mesmo sabendo que poderia morrer, esse sempre foi o significado do Homem-Aranha, salvar pessoas, mesmo aquelas que acreditam que não merecem salvação. E é claro que o Peter sobrevive. O filme jamais esconde isso, inclusive, né? Mas, sinceramente, a recuperação dele nem é a parte mais importante dessa sequência. O que realmente importa é aquilo que acontece depois, né? Porque Nova York para. As pessoas demonstram preocupação. A cidade inteira acompanha seu estado de saúde. É aquele garoto que acreditava estar completamente sozinho, descobre que nunca esteve. Talvez nunca soubesse seu nome, talvez ninguém conhecesse Peter Parker, mas todos conheciam o Homem-Aranha e todos entendiam o que ele representava. É exatamente nesse momento que eu entendi qual era a mensagem do Homem-Aranha: Um Novo Dia. O filme nunca falou sobre super-heróis. Ele falou sobre pessoas que aprenderam a esconder quem realmente são. O Peter esconde sua identidade, a Jean esconde seus poderes. Os mutantes escondem a sua existência. O Bruce esconde o Hulk. Todos vivem acreditando que precisam carregar seus problemas completamente sozinhos. O filme ele nos diz exatamente o contrário. Não precisamos enfrentar tudo sozinhos. Pedir ajuda não nos torna mais fracos. Aceitar quem somos não nos torna menos importantes, muito pelo contrário. É justamente quando deixamos de fugir de nós mesmos que nós encontramos força para continuar. E talvez seja exatamente isso por que eu gostei tanto desse filme. Não porque ele apresentou a Jean Grey, não porque preparou os X-Men, não porque fez conexão com o futuro do MCU. É tudo muito legal, maravilha, a gente fica especulando isso, mas isso é secundário. O que realmente importa é que esse filme entendeu quem é o Peter Parker, ele entende que a responsabilidade contínua consegue ser sua maior característica. Entende que coragem não é ausência de medo, é continuar fazendo o que é certo, né? Apesar de ter medo. Entende que o maior poder do Homem-Aranha nunca foi escalar paredes, nunca foi lançar teia, nem levantar toneladas, ser super forte. Seu maior poder sempre foi lembrar as pessoas que elas podem ser melhores, inclusive seus próprios inimigos. Existe uma frase muito conhecida que diz que qualquer um pode usar uma máscara. Eu sempre gostei dela, óbvio. Mas porque o Homem-Aranha nunca foi um símbolo de perfeição. Ele erra, ele sofre, ele perde pessoas, né? Ele cai, mas sempre encontra forças para levantar mais uma vez. E talvez seja por isso que tantas gerações se identificam com Peter Parker, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós sentimos medo, né? Todos nós carregamos perdas, todos nós em algum momento da vida acreditamos que estamos sozinhos. Homem-Aranha, Um Novo Dia me lembra exatamente do contrário. Sempre existe alguém disposto a caminhar do nosso lado. Às vezes basta permitir que essa pessoa entre no fim das contas, né? Não é só um filme sobre o Homem-Aranha. É um filme sobre esperança e talvez era exatamente isso que o personagem precisava para voltar a nos emocionar. Mas as aranhas que conseguem resistir passam por um tipo de renascimento. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Agora eu quero saber o que você achou do filme. Gostou da introdução da Jean Grey? Gostou do tom que o filme encontrou para o personagem? Escreve aí nos comentários. Vou ter um prazer aqui de continuar essa conversa com vocês. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.